E hoje a gente tem aqui a participação do Orlando Carlos, ele é sócio fundador do Grupo Milagro, e nós vamos falar da Dunamis, que é uma forrageira que chega para agregar ao produtor rural com resistência e fazendo a diferença para o gado em várias regiões. Orlando, boa tarde, prazer recebê-lo aqui, mesmo que à distância, a gente ainda te quer aqui pessoalmente, viu? Boa tarde, Fabélia. Obrigado aí pela oportunidade de participarmos do seu programa, Sucesso no Campo, que realmente é um sucesso no campo. Obrigada. E quando a gente fala de Dunamis, bom, primeiro vamos falar do Grupo Milagro. Quem é o Grupo Milagro? Então, o Grupo Milagro, nós mexemos aí com sementes de forrageira já há vários anos, né? E temos aí a empresa, a Mineirão, Sementes para Pastagem, e a Milagro foi criada também nessa área para trabalhar com semente forrageira como produto inicial e principal, mas nós temos aí uma intenção de trazermos tecnologia para o campo, tecnologia que seja aí acessível para tentarmos resolver problemas em alguns setores. Então, criamos a Milagro, a Agro Brasil, e ela inicia agora com esse produto, que é uma semente de braquiária híbrida do Dunamis, e também com a TV Milagro, que queremos levar a informação do agro do Brasil para disseminar informações que consideramos aí importantes nesse setor, que é um setor muito relevante aqui para o Brasil. E quando a gente fala da Dunamis, que é essa tecnologia que vem chegando, qual é o espaço que a Dunamis quer ocupar e oferecer? O que ela tem de tecnologia diferente para o produtor rural? Dunamis é um híbrido de braquiária que ele foi obtido através da junção, do cruzamento de braquiária decumbis com braquiária marandu, com braquiarão. Então, nós sabemos que a braquiária decumbis tem características interessantes para a pecuária e a braquiária marandu também. E sempre foi o sonho do produtor juntar essas duas braquiárias. E nós acabamos aí descobrindo um material desse, que foi desenvolvido até no México, e adquirimos essa genética, que vemos que isso aí tem uma importância muito grande para a pecuária aqui no Brasil, não só no Brasil, mas em outros países onde a braquiária é uma planta, é um gênero importante para a pecuária. Então, se nós voltarmos atrás, nós vemos que a introdução da braquiária aqui no Brasil foi um marco muito importante no início da década de 70, quando a Embrapa trouxe para o Brasil a braquiária decumbis, na época decumbis ruzense e umidícola. A braquiária ruzense ela acabou não se consolidando, porque ela para pastagem ela tem muito problema com pouca resistência ao pisoteio, mas a braquiária decumbis foi a que dominou na década de 70 e início da década de 80. Então, na época nós tínhamos aí pastagens, aí no caso o colonião, e o jaraguá, que é o que dominavam a questão das pastagens aqui no Brasil, mas são plantas mais exigentes em solo e que no solo de baixa fertilidade ele não tinha um desenvolvimento adequado. Então, com isso, o solo de cerrado, nós não tínhamos pastagem para solos de cerrado, que são geralmente solos pobres, né? Solos arenosos, solo de cerrado, não tínhamos pastagem. Com a entrada da decumbis, nós passamos a ter, então, uma planta adaptada, e começamos aí, então, a disseminar essa planta e abrir essas áreas de cerrado. Nós vemos aí no caso do Mato Grosso do Sul, né, que nós temos ali o Rio Paraná, que divide São Paulo com Mato Grosso do Sul, do lado de São Paulo, cheio de pecuária, com colonião, e no Mato Grosso do Sul não tínhamos opção de pastagem. Então, a decumbis, ela entra formando aí um divisor muito forte na pecuária do Brasil, o fato de podermos plantar, então, em solos pobres. Até na época o pecuarista falava muito que tinha acabado os solos pobres, né? Com a braquiária não tinha mais solo pobre no Brasil. Bom, isso aí foi então um sucesso, mas quando foi em 1983, surgiu uma praga, que é a cigarrinha das pastagens, que começou a atacar muito forte a braquiária decumbens. Então foi uma situação que a cigarrinha atacava, matava a pastagem, e com isso acabava intoxicando os bezerros, uma situação muito ruim. Em 84, a Embrapa trouxe para o Brasil a braquiária marandu, que é resistente à cigarrinha.
ela já existia em outros países, a Embrapa trouxe, e aí a Marandu, ela resolveu esse problema, resistente à cigarrinha. Então, a Decumbis diminuiu a área plantada e nós começamos a ter um avanço muito grande do plantio da Marandu. A Marandu, ela é resistente à cigarrinha, mas ela tem duas diferenças muito gritantes em relação à Decumbis. Ela é uma planta, a Marandu ela é originária da África, das regiões de solos férteis da África, e a Decumbis é originária de regiões de solos pobres. Então, a Marandu é uma braquiária muito mais exigente que a Decumbis. Então, mais ou menos aí, para a gente ter uma ideia, a gente considera que a Marandu deveria ser plantada em solos com pH natural acima de 5,5, e a Decumbis poderia ser plantada em solos com pH natural acima de 3,8. Então, uma diferença muito grande, muito relevante em termos de fertilidade, mas que naquele momento ali, do problema da cigarrinha, isso aí não foi levado muito em consideração. E outra questão também é que a Marandu não tem estolões. A Decumbis tem estolões, a Marandu não tem. Então, nesse momento da mudança da Decumbis para a Marandu, nós ganhamos algo muito importante e que no momento era inegociável, né, que é a resistência à cigarrinha, mas nós perdemos duas coisas também muito importantes, que são os estolões e essa resistência a solos de baixa fertilidade. Bom, com o passar dos anos, nós começamos a ter os problemas com a Marandu de degradação de pastagem, que é muito mais forte na Marandu do que na Decumbis. E essa questão, então, começa a ficar mais evidente quando você tem um solo pobre e planta Marandu no primeiro momento. Nós temos ali a matéria orgânica que vai degradando, e nós temos uma situação que, mesmo o solo sendo pobre, mas nos primeiros anos de cultivo ele consegue manter ainda uma pastagem em condição razoável. Mas quando esse Marandu, esse braquiarão, chega a degradar, quando você planta ele uma segunda vez, aí a persistência dele é pequena. Com 2, 3 anos, geralmente, ele já morre novamente, porque a fertilidade não suporta. Então, o produtor hoje, quando a pastagem degrada com o Marandu, ele fica numa situação difícil, porque ele vai ter outras pastagens com exigência semelhante, tem os pânicos, que a exigência é maior ainda que as braquiárias, e teria Decumbis como uma braquiária de menos exigente, mas com problema de cigarrinha. Então, quando nós agora trouxemos o Dunamis, que nós vimos o Dunamis, uma planta que veio do cruzamento da Marandu e da Decumbens, nós vemos que nós temos uma oportunidade, nós estamos entendendo isso como um terceiro momento da pecuária, que seria manter, então, uma braquiária com resistência à cigarrinha, que o Dunamis tem resistência à cigarrinha semelhante ao Marandu, mas trazendo de volta os estolões e uma planta com uma necessidade de fertilidade inferior ao Marandu. Então, o Marandu é considerado que teria que ter pH acima de 5,5, a Decumbis 3,8 e o Dunamis 4,8. Ele não é tão resistente a solos pobres como a Decumbis, mas é bem mais resistente a solos pobres que o Marandu. Então, nós vemos que é um híbrido que conseguiu juntar essas duas braquiárias e nos entregar um produto que vai ajudar muito aí a pecuária do Brasil nas regiões aí onde o clima e o solo é mais adequado para o plantio das braquiárias. E você falando aí para a gente, já 12:10 aqui, para a gente encerrar, você falou das regiões. Quais são as regiões que o pecuarista pode fazer o uso com a Dunamis? A Dunamis, ela tem 7 vantagens em relação ao Marandu, e tem uma desvantagem. Entre essas vantagens, é a questão de resistência seca. Ela é mais resistente à seca que a Marandu. Ela tem um crescimento inicial muito grande. Então, nós indicamos ela para o centro-oeste, região de Mata Atlântica, e região nordeste, região norte. A desvantagem dela é que ela é menos resistente a geadas que a Marandu. Então, uma geada forte vai matar as duas. Sem geada não mata nenhuma. Uma geada moderada vai matar mais a Dunamis que a Marandu. Então, regiões aí do sul, do Paraná para baixo, o produtor tem que ver, porque ela vai ser mais suscetível a frio. Então, nós estamos vendo assim que a Dunamis ela tem um potencial muito grande para plantio na região nordeste. Nós temos aí alguns locais que nós plantamos a Dunamis com 440 milímetros de chuva, ela produziu 17 toneladas de matéria seca por hectare. Então, uma explosão de crescimento inicial, se tiver fertilidade, que é o caso do Nordeste, que a maior parte dos solos são férteis, ela tem um potencial de
produção de muita quantidade de matéria seca em um intervalo curto de tempo, que o Nordeste geralmente chove pouco e num período curto, em torno de 4 meses de chuva apenas. Então, nós precisamos de plantas que tenham uma velocidade de crescimento inicial alta para poder acumular matéria seca nesse período curto de chuva, que é o que o Dunamis tem aí, essa característica também. Bom, a gente volta a conversar aí no outro momento. Eu quero agradecer a sua participação conosco. Sucesso no campo está aberto. Obrigado, nós que agradecemos. Muito obrigado. E olha, quem precisar de mais informações aí, é só entrar em contato pelo número 11 9 50 51 6218. Eu vou repetir, 11 9 50 51 6218.